telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Senhor, desta feita, com o corinho 32, além do céu há um lugar, uma coroa para herdar. Glória a Jesus. Por estar na presença do Senhor, aleluia, e podermos exaltar a Jesus, glória ao nome do Senhor. Jesus é maravilhoso, glória ao nome de Deus, aleluia. Oh, nós queremos adorar ao Senhor e queremos exaltar o Senhor e queremos orar por si, querido telespectador, que nos contempla através deste programa de televisão, para que o Senhor salve a sua alma e a sua família, aleluia. Meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Senhor, porque nesta noite nós podemos exaltar e glorificar o teu nome, podemos te dar a glória que tu és digno de receber, aleluia. Senhor, tu és maravilhoso, tu tens sido o nosso refúgio, aleluia, e tens sido a nossa fortaleza e continuas a ser, aleluia, porque tu és a rocha inabalável dos séculos, aleluia. Tu és aquele que não mudas, glória ao teu nome, és aquele que permaneces fiel à tua palavra e aquele, ó Senhor, que clama, aleluia, e ele há de receber de ti a resposta, glória ao teu nome. Senhor, abençoa o teu servo, a mensagem que tens para os nossos corações, aqueles que nos contemplam através destes canais de televisão. Meu Deus e meu Pai, abençoa, salva as suas vidas, salva a sua família, meu Senhor. Meu Deus e Pai, aleluia, dá-nos um culto maravilhoso, cheio da tua graça e cheio do teu poder. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Prezado telespectador ao seu lar, chega de novo este programa, Cristo Nossa Esperança, com a bênção do Senhor. Nós glorificamos a Deus, exaltamos o Senhor, que é o Criador do Universo e preparou a salvação dos pecadores no sacrifício do seu Filho amado. Jesus Cristo, nosso Senhor, deu a sua vida pelos pecadores no Calvário para os salvar. Verteu o seu sangue para os resgatar e nos deu o seu Espírito por penhor. Por isso chegamos ao seu lar com a mensagem do Evangelho. E esta noite é uma noite especial, ou este dia, ou esta tarde, é um dia ou uma noite especial para si e para todos aqueles que necessitam da misericórdia do Senhor. Eu preciso todos os dias da bondade, misericórdia e proteção divina. Por isso dou graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Neste dia nós vamos meditar numa palavra que creio que é de boas novas para todos nós, pois que vamos ouvir a palavra que é Espírito e é vida, é o alimento espiritual para o nosso espírito, para a nossa alma, de que tanto necessitamos. A mensagem que vai ser ministrada nesta hora, além de ser um assunto de importância geral para todos nós, tem também um propósito específico de ser de bênção para as pessoas mais abastadas neste tempo presente. Deus também ama essas pessoas e quer salvar também essas pessoas mais abastadas de providência material. Finalmente, Deus amou o mundo, não somente os pobres e os desprezados. Amou o mundo, quer dizer, amou todos os pecadores do mundo e não há um justo nenhum sequer. Portanto, Deus ama a todos em geral, sejam ricos, pobres ou plebeus. Louvado seja Deus. Eu sei que Jesus disse que aos pobres prega-se o Evangelho. Há uma razão do porquê. Mas também existe nas Escrituras outras mensagens para as pessoas de posição social mais próspera, para tomarem boas decisões na vida antes de partirem à eternidade, porque no outro lado da vida não se podem tomar decisões. As decisões só se tomam aqui, e eu uso dizer que a nossa decisão vai determinar o nosso destino. O tema para a nossa meditação é sobre o Evangelho para rico. Evangelho para rico ou Evangelho para pessoas abastadas, mas não só. A leitura do nosso texto sagrado encontra-se em Tiago, capítulo 5, verso 1 ao verso 6, que diz estas palavras. Eu disse que era uma mensagem específica, mas não só. Eia, pois agora, verso 1 do capítulo 5 de Tiago. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai, diga comigo, chorai e pranteai, é um convite divino e lembre-se que a mensagem que estamos falando é uma mensagem profética. Chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Aí está a profecia. Sobre as vossas misérias que sobre vós hão de vir, chorai, pranteai por essa causa. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Puxa vida, como se diz no Brasil. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Diga comigo, entesourastes para os últimos dias. Diga últimos dias. Nos últimos dias, aparentemente, muito cristão há de andar à procura de ser rico, como já temos também o chamado Evangelho da Prosperidade. Vós entesourastes para os últimos dias. Além dos ricos avarentos, há outros que procuram riquezas, e aí está um laço de Satanás nessas almas
que eventualmente temiam ao Senhor e depois ficaram possuídos das coisas materiais. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste, cevaste os vossos corações como num dia de matança. Condenastes o justo e o justo não vos resistiu. E o justo não vos resistiu. Portanto, o tema que já dissemos, vamos repetir, é Evangelho para rico. Haverá na Bíblia Sagrada Evangelho para rico. Nós temos acabado de ouvir esse Evangelho. É um Evangelho profético acerca dos juízos divinos que vêm sobre os ricos, injustos e invejosos. Nós vamos introduzir a mensagem. Os ricos, em segundo lugar, os ricos opressores, em terceiro lugar, os ricos e pobres, segundo as Escrituras, em quarto lugar, os ricos avarentes dos últimos dias e em quinto lugar, conselhos finais. Assim, se o prezado ouvinte é uma das pessoas de classe social mais abastada, saiba com certeza que Deus vai falar consigo. Por isso será importante a sua melhor atenção para ouvir toda a mensagem. Neste tempo presente e por causa da situação que o próprio homem tem criado no mundo, ouve-se com frequência que não há tempo para nada. E que se dirá das pessoas da chamada alta sociedade com seus negócios, suas constantes viagens, seus divertimentos, seus passatempos, suas fortunas para gerir, etc, etc. Tomemos em conta que isso nunca jamais vai constituir qualquer desculpa diante de Deus, quando cada um de nós tiver de se apresentar diante de Deus para lhe darmos contas das nossas atividades. E agora nós vamos ver algumas fotografias. Amém. Segundo o nosso texto, diz: entesourastes para os últimos dias palácios, mansões, recreio, ostentação, fortunas, ouro, prata, etc. Toda esta vida de rico tem que um dia dar-se contas a Deus. Será que nós vivemos apenas para as coisas materiais deste mundo? O que vai ser do ouro e da prata? Em referência à Babilónia, que é um termo que nas Escrituras dá para muita coisa, para o tempo do fim Deus avisa. E as feras que uivam gritarão umas às outras. Nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Isaías 13 e verso 22. Para que vivemos nós neste mundo? Para os prazeres da vida, para o ouro, para a prata, para o dinheiro, para as joias, para as férias grandes, o melhor que se puder, para os palácios. Tudo vai ter que ser dado a Deus em conta da vida que Ele nos deu. Ou a vida que o Senhor nos deu, nós temos que dar conta delas. Vivemos bem ou vivemos mal, Deus vai trazer o juízo sobre cada um. Mas as feras uivarão umas às outras nos seus palácios vazios. Como vai a nossa vida, prezado ouvinte? Nada há de errado em ser-se rico ou ser-se abastado. Isto é um plano de Deus, até nada há errado em ser-se pobre. Isto é um plano de Deus narrado nas Santas Escrituras.
O que está ou pode estar errado são aqueles que põem a sua confiança nas coisas palpáveis desta vida e gozam a vida somente na parte material e desprezam a parte espiritual. Esse é o maior problema. O facto é que está escrito que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3 e verso 1. Muitas são as vezes que dedicamos o nosso tempo em coisas de menos importância e quando queríamos ouvir o Evangelho já foi tarde demais, porque por um lado a morte bateu-nos à porta, por outro lado poderemos já viver no tempo da grande tribulação e não há pregadores para pregar o Evangelho, porque foram arrebatados ao céu. Por estes motivos, esta mensagem é ministrada na esperança de que a mesma possa ser ouvida por esta camada de pessoas mais abastadas que Deus ama na vida secular do nosso mundo e possam encontrar também e aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal e receberem o perdão dos seus pecados. Nós o fazemos pela fé porque Deus mandou-nos pregar a toda a criatura. A mensagem que estamos ministrando não é de condenação, mas de um alerta de Deus para as pessoas que têm a possibilidade de viverem bastante melhor nesta vida. Eu devo dizer que as pessoas de posição mais elevada na sociedade são das mais infelizes e carecidas da misericórdia de Deus, porque andam sempre atarefadas com muitas coisas. A vida material das pessoas evita a comunhão com Deus. O dinheiro não traz felicidade a ninguém, de maneira alguma. Muita gente anda errada com essa maneira de pensar. E aparentemente a felicidade da vida, a opulência, não é felicidade. Não. A única vida feliz que o homem pode encontrar está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e no perdão dos seus pecados. Porquê? Porque recebe a sua paz, que excede todo o entendimento. E então vive uma vida na graça de Deus, sabendo que quando se deita à noite pode ler o Salmo número 4 com um coração sincero e dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Deus me faz habitar em segurança. Mas a palavra de Deus diz que os ricos não dormem por causa das suas fortunas, por causa da sua abastança. De qualquer forma, eu devo dizer que as pessoas de classe elevada, mais social, estão mais carecidas de qualquer pessoa que há no mundo da misericórdia do Senhor. Evangelho para rico é realmente uma mensagem de Deus, precisamente dirigida a essa classe de pessoas, para que sejam avisadas e salvas. Nas Santas Escrituras, o Senhor fala a todos nós, não fala somente aos pobres. E para crentes há um perigo latente, que até sai de vários púlpitos para procurarem os bens materiais, mas o aviso de Deus há muito que se ouve, e nessa cobiça, muitos se trespassaram com muitas dores. 1 Timóteo 6 e verso 10. Esta mensagem é também de grande ajuda para os cristãos que têm aderido ao Evangelho da prosperidade. Esta mensagem é também de muita valia para os cristãos que têm aderido ao Evangelho da prosperidade. Porque ou havemos de amar a Deus ou havemos de amar as riquezas, a mamon. Não podemos amar a dois senhores, disse Jesus. E muitos nestes dias andam procurando a prosperidade desenfreada. E Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai os tesouros nos céus. Cristão sem cruz não é cristão. Cristão sem ser maldito não é cristão. Você veja o que é que diz a palavra de Deus: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Não só judeus, mas também cristãos.
Portanto, nestes últimos dias, Satanás está enganando o próprio povo de Deus, levando-o a procurar as coisas materiais, para lhes ocupar todo o tempo e desta forma os destruir. O tempo que estamos vivendo sobre a terra é tempo de grande vigilância e conhecimento da profecia para o arrebatamento da Igreja de Cristo. A astúcia satânica é buscar a quem possa tragar, e o dinheiro, o bem-estar, as possessões são gosto de qualquer um. E quando se usa alguma escritura sobre o assunto, muitos há que ficam muito interessados em ouvir acerca da prosperidade. Também estes são chamados a contemplar o quadro de choro e o pranto dos ricos e evitá-lo, porque isto é profético. É agora, vós ricos, chorai e pranteai por as vossas misérias que sobre vós hão de vir. Há muitos anos que isto foi dito e continua sendo afirmado e ministrado. Um grande setor do cristianismo anda muito ocupado em ficar ricos, porque dizem somos filhos do rei. Você já ouviu isto em qualquer lado? Nós somos filhos do rei, claro, somos filhos do rei. E por isso devemos viver como tal. O facto é que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores não tinha nem sequer onde reclinar a sua cabeça. Você quer ser filho do Rei? Pegue na sua cruz, negue-se e venha a Jesus e fique com Ele. Então será um filho do Rei e terá, no seu tempo, você terá aquela abastança que Deus tem providenciado e que diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja Deus. Assim, Jesus disse que aos pobres se prega o Evangelho. E em Tiago 5, verso 2, afirma: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Os herdeiros do reino, no seu tempo, receberão a sua herança. Eu creio na prosperidade bíblica, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E se eu pegasse nestas duas afirmações que Jesus falou, eu levaria todo o meu tempo, mas não vou ficar aqui, mas vou apenas dizer que eu creio na prosperidade bíblica quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas estas coisas serão acrescentadas. Mateus 6, verso 3. E o problema é que para se buscar a prosperidade, não se pode buscar o reino de Deus nem a sua justiça. Ou temos que amar um ou amar outro. Ou dedicar a vida a um ou dedicar a vida a outro. Ou dedicamos a vida a nós próprios ou dedicámos-la a Deus e esperando na sua bondade cada dia. E finalmente Deus avisa: mas os que querem ser ricos, você quer sê-lo? Então ouça o que diz a palavra. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em cobiça, e alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, verso 9. Você quer ser rico? Muitos se trespassaram com muitas dores. Deus acrescentará ao seu povo que o busca e também avisou: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Salmos 62, verso 10. Isto já vem de longe. Jesus disse que a sedução das riquezas sufoca a palavra. Ponto final. A sedução das riquezas sufoca a palavra. O Evangelho da prosperidade sufoca a palavra. Ou temos que seguir a um ou a outro. E ela fica infrutífera. Jesus disse em Mateus 13, verso 22. E tampouco podemos servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, verso 24. Portanto, evitemos as tentações. E assim, desde o princípio desta mensagem, eu devo dizer, e com sinceridade, que não gostaria de ser rico abastado. Gosto de ter o pão de cada dia e, graças a Deus, poder dar a algum ou outro, se eu puder, e graças a Deus pelo pão de cada dia. Mas pelo pão do céu, eu dou graças por este alimento cotidiano, no qual me alimento, eu e a minha esposa. Nos alimentamos cada dia deste pão, comemos dele e pela graça de Deus estamos satisfeitos no nosso espírito e na nossa alma. Portanto,
Eu não gostaria de ser rico abastado. Isso não significa que Deus não possa dar prosperidade ao seu povo, mas sim o perigo e a tentação que essa prosperidade pode trazer às pessoas. Quando buscamos a Deus e a sua justiça, o seu reino em primeiro lugar, Deus acrescentará, segundo a sua vontade e conforme o vaso que pode suportar. O facto é que vale mais o pouco que tem justo do que as riquezas de muito rico. Mateus, Salmo 37 e verso 16. Se você souber esta matemática, você decifra. Vale mais o pouco que tem justo do que as riquezas de muitos ímpios. É isto que me faz cantar e é isto que me faz pregar e dar glória a Deus. Bem, sei que existem personagens bíblicos que eram abastados como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, mas também sei que Salomão, o homem mais rico do seu tempo, disse que tudo que possuía era vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 2, 1 a 26. Em que vamos ficar? Lembre-se que Abraão tinha 318 empregados, 318 servos. Só ele era realmente abastado com ouro e com prata. Louvado seja Deus. Finalmente, estes homens eram abastados, mas não os seus empregados. Sempre existirão ricos e pobres. Um dos grandes avisos de Deus acerca da abastança, sobre a riqueza, sobre o amor do dinheiro, é que ela é a raiz de toda a maldade. Lá em 1 Timóteo capítulo 6. Ao longo desta mensagem iremos compreender a razão dos perigos da abastança, da riqueza, da abundância das pessoas em posição. Ao longo desta mensagem iremos compreender a razão daquilo que estamos falando e chamando a atenção. Ouça até ao fim porque vale a pena. O interessante desta mensagem é que Deus também ama as pessoas ricas e quer salvá-las para que sejam ricos na fé. Diga, ricos na fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, Deus trabalha para aquele que nele espera e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Somos da sua família e isso é o que conta, porque um dia destes, não sei quando, o Senhor nos levará para o terceiro andar, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola, e na terra os homens deitarão o ouro pelas ruas e a prata pelas ruas e os animais clamarão uns aos outros nos seus palácios abandonados. Em que ficamos? Fiquemos com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Deus quer salvar os ricos para que sejam ricos na fé. E o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, é ministrado a toda a classe social em todo o mundo, conforme um mandamento de Cristo em Mateus 16, 15 e 16, e Mateus 28, 19 e 20. E ele está chegando ao seu lar, a explicação daquilo que Deus quer para a nossa vida. O dinheiro não nos compra a salvação nem o céu, de maneira alguma, nem as rezas, nem as religiões, nem a filantropia, nem a generosidade, nada disso nos compra o céu. Temos que ser comprados com o sangue de Jesus Cristo em tempo de vida somente. Diz em 1 Timóteo 2, verso 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. João 14 e verso 6. Os dispenseiros de Deus têm que repartir de igual modo por todos os que têm, porque todos têm direitos legados nas Santas Escrituras. Já Paulo dizia que era devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele era devedor e eu também sou. Eu devo o Evangelho a toda a gente. Deus me deu a graça de ser um ministro do Evangelho e está chegando ao seu lar aquilo que as Escrituras dizem. Não é aquilo que eu afirmo, é aquilo que as Escrituras afirmam. Todo mundo precisa de ouvir as boas novas do reino e tomar decisões em tempo de vida para não acusarem a Deus de que não sabiam, até porque para Deus não há acepção de pessoas. O Evangelho para rico
tem o propósito de alertar as consciências de que há outra vida para viver após findar a vida terrena, e esta é eterna, num bom ou num mau lugar. A consciência é a voz secreta da alma, e ela muitas vezes está arruinada, está cauterizada, está destruída, 1 Timóteo 4, verso 2, e precisa ser alertada, sarada e reconstruída por Deus pela sua palavra. Este é o trabalho de Satanás, é matar, destruir e roubar. O trabalho de Jesus é dar vida e vida com abundância. Acorde para esta realidade. Se o prezado ouvinte é uma dessas pessoas que está vivendo apenas para a vida material, saiba com certeza de que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, como diz em Lucas 12, verso 15, e Jesus afirmou disto, e nós vamos ouvir o aviso que demos no princípio. Amém e amém. Ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Entesouraste para os últimos dias. Esta é uma mensagem profética para esta classe de pessoas que Deus também ama e quer salvar. Eu, como ia dizendo, a vida de qualquer, Jesus disse, não consiste na abundância do que possuo. Lucas 12, em verso 15. A sociedade costuma dividir-se em três classes. A primeira classe alta, a classe média e a classe baixa ou pobre. Naturalmente, por esta hora, poderão haver alguns que pensarão que este ministro do Evangelho pertence à classe pobre. Finalmente, eu não conheço nenhum ministro de Cristo que seja abastado como temos vindo a falar. Não conheço. Podem haver, mas podem ser ministros do Evangelho da prosperidade e não ministros do Evangelho para anunciar o Calvário e a cruz de Cristo. Portanto, eu devo dizer que sou apenas um servo de Deus com a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda a criatura. Para Deus, tanto ricos quanto pobres têm o mesmo valor, mas se o meu amado ouvinte é uma pessoa abastada, eu o convido a ouvir a palavra de Deus, não a mim, mas a palavra de Deus. Chorai, ricos, e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Não foi eu que escrevi, foi Tiago, dirigido pelo Espírito de Deus. Este é um aviso profético à classe mais abastada, para que realmente procurem a misericórdia do Senhor. Para Deus, tanto ricos quanto pobres têm o mesmo valor, mas se o meu amado ouvinte é uma pessoa abastada, eu o convido a entregar a sua vida a Jesus e tomar outra decisão na vida. Porque o céu não se compra com bens materiais e para lá entrar temos que nascer de novo. Oh pastor, você está sendo muito complicado. Não estou não, foi Jesus que falou. Temos que nascer de novo. Isto foi dito a um teólogo do Velho Testamento, a Nicodemos, no capítulo 3 de João, verso 1 ao verso 7. De maneira que temos que ser regenerados espiritualmente. Só assim podemos entrar no céu. Sem nada viemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele, materialmente falando. Finalmente, só levamos a salvação graciosa que Cristo nos concedeu. O céu é um lugar de descanso eterno com Deus e só se alcança através do sacrifício de Cristo no Calvário. Ele deu ali a sua vida pela humanidade e não apenas por um setor da humanidade. Foi por todos. João 3, 16 e 17, normalmente todos os cristãos sabem isto de cor, porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo, quer dizer, todas as pessoas de todas as gerações têm acesso a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas é preciso arrependimento e conversão, não é apenas ouvir, é receber e praticar o que se ouve. De facto você tem razão, eu sei que tem razão, ou por outra, a palavra de Deus tem razão. É assim que Deus nos ensina, é preciso conversão e arrependimento e andar com Cristo com uma cruz de obediência. Ninguém jamais pense que por ter uma chamada boa religião tradicional e que por deixar a sua fortuna aos pobres para lhe rezarem pela alma, para que possa ir para o céu, é impossível dessa forma ir para a casa do Pai. As nossas decisões têm que ser tomadas aqui, porque só há dois lugares eternos, ou o inferno, onde há pranto e ranger de dentes, pranto e ranger de dentes, pranto e ranger de dentes, como Jesus várias vezes anunciou no Evangelho, ou o céu, o gozo eterno da casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Não, meu amado, a salvação, se é que cremos nela, não pode ser comprada. É uma dádiva de Deus e temos que receber em tempo de vida. E Jesus disse certo dia estas palavras, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que importa o homem ser abastado, rico, com prata e ouro, pedras preciosas e tudo mais, vivendo uma vida dissoluta, uma vida ocupada apenas nos prazeres desta vida, em palácios, em mansões, em tudo o que é bom. Que importa, Jesus diz, isto é um ensino sagrado de Cristo, que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará em resgate da sua alma. Marcos 8, 36 e 37. Precisamos de vir a Jesus e ficar com Ele. Mesmo que fôssemos donos do mundo inteiro, não podíamos comprar a nossa alma, porque é o resgate do sangue do próprio Deus revelado em carne, chamado o Emmanuel, Deus conosco, nosso Senhor Jesus Cristo. Diz ainda o Salmo 49, verso 6 ao verso 8, estas palavras: aqueles que confiam na sua fazenda e na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Também no Salmo 39, verso 5 e verso 6 diz: na verdade todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. O que é que você disse, pastor? Não foi eu que disse, é o Salmo 39, verso 5 e verso 6. É totalmente vaidade. Na verdade todo homem anda como uma sombra. Na verdade em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Onde é que está escrito, pastor? No Salmo 39, verso 5 e verso 6. Factos são factos e as Escrituras Sagradas são a verdade de Deus e elas afirmam que não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ponto final, Romanos 3, 10 e 23. Precisamos então de ser justificados gratuitamente pelo sangue da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 3, 24 e 25. Segundo lugar, os ricos opressores. O texto sagrado diz: ei agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos da traça. Riquezas apodrecidas
e os vestidos comidos da traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourás para os últimos dias. Este é um quadro desolador. Tudo aquilo que as pessoas abastadas tinham e não eram salvas, tudo isso dará testemunho contra eles próprios, ficarão sem nada como que desgraçados. Isto para os últimos dias, para os últimos dias, para os últimos dias. Louvado seja Deus. Pergunto, você já viu um rico a chorar e a prantear? Creio que é muito raro ver uma pessoa abastada a chorar, mas os pobres, esses se veem diariamente com lágrimas de tristeza, desespero e fome. É um quadro terrível. Mas Deus convida essas pessoas ao choro e ao pranto, como temos ouvido. Pessoas ao choro e ao pranto, porque o que tinham evaporou-se e veio a miséria. Não há de ser assim, pastor. Mas não é assim. É como diz a palavra de Deus, que diz: e agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias? Diga últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que vem aí grave pranto, grande juízo sobre os ricos opressores. Vem aí o tempo de chorar as suas misérias, os bons palácios, os melhores transportes, as boas delícias, as boas clínicas, os bons médicos, as lindas e formosas propriedades, as boas contas bancárias. Tudo vai, digamos, apodrecer. As vossas riquezas se apodreceram. É um quadro desolador e de juízo divino sobre aquele que pensa viver somente para as coisas materiais. Tal é esta ilustração que todos são convidados ao choro. Chorai por vossas misérias, pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. E além de tudo, o que conta na vida não é o material que possuímos, mas a salvação das nossas almas para viver eternamente com Deus. Essas pessoas abastadas, como disse, são das mais infelizes do mundo. Podemos ter tudo, mas se não tivermos a graça de Deus e a salvação, tudo é miséria. Quando se parte à eternidade, nada levamos connosco, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada dele podemos levar. 1 Timóteo 6 e verso 7, e no Salmo 49, versos 16 e versos 17, afirma o Senhor: não temas quando alguém se enriquece. Está falando ao seu povo. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Salmo 49, 16 e 17. E Tiago 4, verso 9 e verso 10, diz esta Santa Escritura: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Rico, você é convidado, pessoa abastada que Deus ama, você é convidado ao choro e ao pranto. Nestes últimos dias do Evangelho da Prosperidade, prezado irmão, busca Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha a Jesus, porque o Senhor vai tratar daqueles que vêm a Cristo nosso Senhor. Será muito doloroso para tais pessoas milionárias e bilionárias, habituadas a ter tudo e a ficar sem nada.
e ter que viver como miseráveis, mas o pior é se morrem sem salvação. Então enfrentarão o eterno sofrimento e tudo por não ouvirem a mensagem: chorai, ricos, e pranteai. Vamos ouvir de novo o choro e o pranto? A Bíblia diz: ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós vão vir. E cristão, aprende a lição e evita a tentação. As palavras de Jesus Cristo sobre o rico e o pobre em Lucas 16, 19 a 31, são um grito de alarme para decidirem as suas vidas, porque enquanto Lázaro estava na glória do céu, desfrutando da paz com o seu pai Abraão, o rico continua ainda nestes dias em tormentos. Ali haverá pranto e ranger de dentes, como disse Jesus, no inferno. O salário dos trabalhadores foi diminuído. Há pessoas que ficam ricas à custa dos pobres porque os escravizam. Eu sou do tempo em que eu trabalhava apenas para comer. E eu não sou muito idoso, também não sou uma criança. Nesta altura já fiz 78 anos. Mas eu, com 12 anos, eu trabalhava apenas por a comida que me davam. A minha esposa, da mesma forma, trabalhava pela comida que lhe davam. Mas ainda hoje há escravidão. E muitos ficam ricos à custa dos pobres. Mas Deus chama e clama para eles chorarem as suas misérias. O choro dos pobres entrou, o clamor dos pobres entrou nos ouvidos de Deus. O justo que condenaram e mataram não resistiu, mas as suas lágrimas estão no odre do Senhor. Chorai, ricos, e que não pagastes o justo dinheiro àqueles que fizeram o vosso império. Chorai as vossas misérias, porque as coisas vão ficar ao contrário. Não é no nosso tempo de vida, eu creio, mas sim na eternidade e no milénio. A vossa miséria vem a caminho, diz o Senhor. Os tesouros de ouro e da prata que muitos estão juntando nestes dias é para deitar fora sem valor. Oh, pastor, o ouro e a prata sempre tiveram valor. Mas eu perguntarei o que é que diz a palavra de Deus e se ela tem algum valor. Sim, tem muito mais valor do que o ouro que a prata. E o Senhor dá-lhe a sentença. Aqui, este livro sagrado dá a sentença ao ouro e à prata. Louvado seja o nome do Senhor. A seu tempo nós vamos ouvir sobre o assunto. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Diga, nem prata, nem ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. E o dia do furor do Senhor vem e apressa-se muito. Chorai, ricos, e pranteai por vossas misérias que sobre vós vão vir. Em Lucas 12, 13 a 21, Jesus avisou os ricos do problema das suas riquezas. Problema das suas riquezas? Sim, naturalmente, problema espiritual. E ficou escrito que aquele que só pensa nas suas riquezas é apelidado de louco. Louco. Você gostaria que Deus o apelidasse de louco? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens em depósito para quem será? Louco, louco, louco. Rico deve ouvir aquilo que Jesus falou. Foi Jesus que disse estas palavras, que disse que era louco o rico que põe o seu coração na riqueza, chama-lhe louco. E louco significa de doido,
de alienado ou que perdeu a razão. Jesus foi que disse isto: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens em depósito para quem será? Jesus disse: acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de que possui, como já dissemos em Lucas 12, verso 15. Você gostava de ser rico ou abastado? Pense duas vezes, porque quando partimos à eternidade, nós sabemos quem leva as fortunas. Nada levaremos connosco. E porquê? Porque também nada trouxemos para este mundo. Muitas das pessoas abastadas até poderão pensar que são muito abençoadas por Deus porque desfrutam de grandes possessões materiais e que os pobres, por serem pobres, estão amaldiçoados. O facto é que o pobre se encomenda a Deus e o rico sem Deus é um louco alienado. As riquezas são um laço tão grande que Jesus afirmou que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus 19, verso 24. Isso tem muita discussão, pastor. Este tipo de agulha era lá em Jerusalém, uma portinha que era preciso entrar de joelhos. Vamos ficar por aqui para não perder tempo. Você queria ser rico? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que é que você pretende? Entrar no reino de Deus ou entrar no reino das trevas com perante ranger dentes? A escolha é a nossa, naturalmente. Além disto, diz o Salmo 37, verso 16, que vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então vale a pena o pouco que o justo tem. E nós chamamos a atenção para decifrar esta matemática de Deus. Porque vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Vale mais o pouco. Diga, vale mais o pouco. O pouco que tem o justo. A matemática de Deus está sempre certa. Terceiro lugar, ricos e pobres segundo as Santas Escrituras. O sistema de vida que Deus criou no mundo é composto de ricos e pobres, e não paupérrimos ou desgraçados famintos. E não adianta os políticos engendrarem outro sistema, porque o sistema de Deus sempre vigorará. E os ricos neste sistema devem socorrer os pobres. Este é o melhor sistema e o Senhor não o vai alterar neste mundo até que o mundo acabe, porque um dia ele vai acabar, mas só vai acabar depois, 1007 anos depois do arrebatamento da Igreja de Cristo. Amém e amém. Imaginemos se todos fossem ricos, seria muito fácil encontrar quem quisesse fazer, não seria fácil encontrar quem quisesse fazer os trabalhos mais humildes e perigosos da sociedade, como por exemplo recolher os lixos das ruas. Imagina se todos fossem ricos. Afirma-se que nos Estados Unidos, ainda com muita luta política, a nação tem que suportar 12 milhões de mexicanos e outros clandestinos para tratarem da agricultura da pátria e dos trabalhos mais humildes. Por outro lado, se fossem todos pobres, não haveria desenvolvimento científico em todos os setores da vida, e então andariam ainda cobertos com, possivelmente, peles de animais. Não é verdade? Não, Deus não fez o mundo assim. A Bíblia fala-nos de ricos e pobres. Na Bíblia Sagrada é naturalmente aquele que é remediado, chamado da segunda classe, que aparentemente por todo o mundo está a desaparecer. Louvado seja Deus, a chamada classe média. Portanto, Deus dotou o homem com capacidades diferentes para o progresso da vida e também uns governam e outros são governados. Foi assim que Deus decretou. Uns servem e outros pagam salários por servirem. Uns são patrões e outros são empregados. E ponto final. Este é
o sistema que Deus decretou na sua palavra. Por exemplo, Abraão era muito rico em gado, prata, ouro, e era um servo de Deus, mas ele tinha ao seu trabalho 318 servos, 318 empregados. Nem todos eram ricos como Abraão, não é verdade? Meditemos nisto porque no Evangelho da Prosperidade só se usa dizer que Abraão era rico em prata e ouro, mas não fala dos seus empregados. Diga empregados, diga servos. Amém. Gênesis 13, 1 e 2. Sempre foi assim. Existem proprietários e existem quem trata das suas propriedades, devendo receber o justo salário. O sistema que Deus originou para o homem é o que deveria vigorar nas nações. Já no Velho Testamento, as leis divinas para com o pobre deviam estar em vigor para com o abastado. Em Êxodo 23, verso 6 diz: não perverterás o direito do pobre na sua demanda. E para que o pobre continuasse vivendo com alguns recursos, os ricos deviam observar o ano sabático. Isto é, 6 anos semeavam os seus campos, mas ao 7º ano a terra iria descansar para os pobres, para que eles tivessem alguma provisão. Nós lemos isto em Êxodo 23, 10 e 11 e Levítico 26, 25, 1 a 6. Em relação ainda com os pobres, devemos saber o que Deus ensinou sobre o ano da remissão. Que aquilo que o pobre era devedor deixava de o ser naquele ano, para que não continuasse na sua pobreza demasiada. E, contudo, Deus avisa que nunca cessará o pobre do meio da terra. A palavra de Deus diz assim: nunca cessará o pobre do meio da terra. Nunca cessará o pobre do meio da terra. Pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para com o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre da terra. Deuteronômio 15, 1 a 11. Deus tem neste livro sagrado doutrina suficiente para todos, e este é um evangelho para rico. Este é o evangelho para rico e para aqueles que aspiram a ser ricos, como temos falado aos aderentes do evangelho da prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus afirmou: os pobres sempre estareis convosco e podeis fazer-lhe bem quando quiseres. Amém. Alguém lá está a dizer: amém, pastor, continua a pregar. Sim, Senhor, o Senhor prometeu pão abastado àqueles que o servem. Eu não quero dizer que mesmo na igreja todos serão abastados, que há sempre pobres no meio dos outros. E podeis fazer-lhe bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus ia voltar para o Pai. Marcos 14, verso 7. Podemos ter um pão farto para nós e poder repartir ainda com o nosso próximo naquilo que nós pudermos. E esta é a razão. Olha, ninguém me paga, há muitos anos que ninguém me dá 1 cêntimo por eu pregar o Evangelho. Muitos anos, ninguém me dá 1 cêntimo por eu pregar o Evangelho. Eu suporto, eu e a minha esposa. E desta maneira estou levando o pão do céu para si, para rico, para pobre e para plebeu. Todos têm o direito de ouvir que Deus os ama e os quer salvar a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o plano de Deus e não pode ser alterado, porque nunca daria certo. 4º lugar, os ricos avarentes dos últimos dias. Diga, dos últimos dias. E agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Esta é a profecia. Entesouraste para os últimos dias? As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos comidos da traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Este é um quadro do julgamento, do juízo divino que há de vir sobre essas pessoas abastadas e que não tratam do seu próximo e vivem apenas para as coisas materiais. Este assunto dos últimos dias deveria trazer o temor de Deus aos mais abastados, porque o que se vê pelo mundo inteiro é que cada vez mais há ricos mais ricos e pobres mais pobres.
Todos os estudantes da Bíblia sabem, entretanto, que esta carta de Tiago foi escrita às 12 tribos de Israel que andavam dispersas, ou sejam, crentes dessas tribos que se tinham convertido. Portanto, a crentes, a cristãos. Mas, como todos nós temos que ouvir de toda a palavra que sai da boca de Deus, então todo mundo precisa de ouvir este aviso divino aos ricos deste mundo que empregam os seus empregados e não lhes pagam o justo salário. O facto é que o Senhor, em outras palavras, lhes chama ladrões. Em outras palavras, lhes chama ladrões, que diminuíram o salário do pobre e enriqueceram por essa causa. Mas o clamor do pobre vai trazer o juízo e as riquezas dos justos ficarão podres. Julgamento, juízo divino. Muitas companhias preferem ter computadores a trabalhar nas suas máquinas do que pagar às pessoas o seu salário, porque tem que pagar os seus impostos, segurança social, etc. E assim as pessoas vivem na miséria sem emprego, mas têm as suas máquinas a trabalhar porque as máquinas não pagam impostos. Creio eu que não pagam impostos como pagam as pessoas. Louvado seja Deus. Cada vez há ricos mais ricos e pobres mais pobres. Afirma-se em muitos lugares que a chamada classe média está a desaparecer. Mas o seu ouro e a sua prata ganhará ferrugem e não terão valor. Haverá um tipo de julgamento divino sobre essas pessoas. Este quadro deveria levar o rico ao arrependimento, porque ele vai provar o que é ser-se pobre. É, pastor, você está a profetizar? Não, estou a dizer o que diz a palavra de Deus. O rico irá ser pobre. O rico irá ser pobre. O rico irá ser pobre. Nem o seu ouro, nem a sua prata os poderá livrar. Ganharão ferrugem. As situações vão inverter-se. As situações vão inverter-se. As situações vão inverter-se. Chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós vão vir. Pastor, alguém está lá pensando, olha que no livro, parece que é de Provérbios, está escrito que as riquezas dos ricos vão ser dadas aos pobres. Mas não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas 6 e verso 7 diz que Deus não se deixa escarnecer, que aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará, ou bem ou mal. Jesus disse, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males, e agora tu és consolado. Agora, Lázaro é consolado e tu atormentado. Qual é aquilo que você pretende? Ser consolado como Lázaro ou atormentado como o rico no inferno? Ainda hoje ele lá está, desta maneira como há bocado eu disse, pranto e ranger de dentes. Chorai e pranteai vós ricos, porque o outro rico que Jesus falou continua em pranto e ranger de dentes. Lucas 16. Em Tiago 5, verso 1 ao verso 6, nós temos várias expressões de coisas de valor material, tais como riquezas apodrecidas, vestidos comidos de traça, ouro, pratas enferrujadas, e isto fala-nos de julgamento dos ricos opressores que se verão privados dos seus tesouros e provarão eles próprios a pobreza. Esta ferrugem significa sem valor. Para estes últimos dias, Deus usa uma expressão sobre o ouro e a prata que deveria alertar os abastados deste mundo. A vossa prata e o vosso ouro ganharam ferrugem. Este quadro é desolador. Mas o mais importante disto é que estas palavras são ditas a chamados cristãos. Como eu disse, a Epístola de Tiago era aqueles convertidos das 12 tribos de Israel. E para os últimos dias haverão este tipo de cristãos. Oxalá que sejam poucos, mas o aviso fica dado. Que era o caso dos judeus convertidos ao cristianismo, mas que continuavam com o seu orgulho,
estima própria, ostentação da riqueza, fraudulentos e injustos, mas a lição é para todos nós. E este julgamento divino do verso 3 faz lembrar aos ricos opressores, que as suas fortunas ganhas com injustiças vão ter um fim muito amargo. Porque Deus é justo. Deus é justo, diga Deus é justo. E Ele julga com justiça, não é como os tribunais dos homens e como os governos das nações. Ele julga com justiça. Deus convida ao choro, ao pranto, por causa da miséria que hão de vir. Chorem! E quando o homem chora e pranteia, há de haver uma razão do porquê. Porque as suas riquezas estão apodrecidas, a sua prata e o seu ouro ganharam ferrugem, ficaram sem valor. Chorem por vossas misérias, entesouraste para os últimos dias. O facto é que para os últimos dias, diz também Ezequiel no capítulo 7, verso 19, que a sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro será como imundícia. Como é possível isto, deitar fortunas para a rua? Este será o valor das coisas materiais. Não atenteis nelas, mas nas espirituais. 2 Coríntios 4 e verso 18. Não atentemos nós nas coisas que se veem, porque são temporais, mas naquelas que se não veem, porque são eternas. Cristão, acorda, esta é uma lição de Deus. Vem o tempo em que, para salvar-se a vida, toda a prata e todo o ouro será posto pelas ruas. E ninguém fará caso disso, mas fará caso da sua própria vida. Como é que vem realmente graves problemas sobre todo o mundo? Eu uso dizer o que diz o livro do Apocalipse e não vou citá-lo muito mais porque não tenho tempo para isso. Mas cerca de 3/4 partes da população do mundo vai terminar, vai morrer com problemas graves que vêm sobre o mundo e eles estão para aparecer de um dia para o outro, quando a Igreja de Cristo for arrebatada ao céu. Ezequiel 7, verso 19 diz que lançarão pelas ruas a prata e o ouro será como imundície. Em que ficamos nós neste tempo presente em que tanta gente anda à procura do ouro? Nunca o ouro esteve tão caro como este tempo presente. Mas, segundo a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, quem é que está correto? É o homem que anda à procura do ouro e da prata, ou é a palavra de Deus, diz que ele 7:19, que o ouro e a prata será deitada para as ruas? Não sou eu que digo, foi Deus que falou através do seu profeta. E em Sofonias 1, 14 a 18 afirma a palavra de Deus: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Evite ficar para o dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é de indignação, dia de angústia, e de ânsia, e de alvoroço e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do meu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os seus moradores da terra, todos os moradores da terra, uma destruição total e apressada. Diz no livro de Amós que o dia do Senhor é como que o homem fugindo do leão e se encontrar e se poderá encontrar com o urso. Não queira ficar para esse tempo. Não busque a prata, nem o ouro, nem as riquezas. Não ouça o evangelho da prosperidade. Ouça o evangelho da cruz de Cristo. E carregue com a sua cruz. E se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o vosso coração, porque Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Louvado seja Deus. Vem aí o tempo do único valor que se vai dar, é a própria vida. O resto não terá valor. Mas, noutro aspecto, devido ao sofrimento das pessoas, elas desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, verso 6. Este é o julgamento universal.
Em Isaías 2, 19 a 21, e Isaías 31, e verso 7, diz que nos últimos dias os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa da majestade da sua glória, quando Ele se levantar para assombrar a terra. E naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e de ouro. De prata e de ouro, até ídolos não terão qualquer valor. Quem tem razão? É a Escritura Sagrada ou é o homem que está ajuntando riquezas para o seu próprio dano? Foi isso que escreveu João em Apocalipse 6, 15 a 17, a começar pelos governos injustos que pedirão aos montes e às rochas das montanhas para caírem sobre eles, porque não podem olhar para aquele que está sentado sobre o trono, nem para a ira do Cordeiro. Antes disso se dar, 7 anos antes, Jesus virá buscar a sua igreja, arrebatá-la aos ares, e ele não virá pousar na terra, ficará nos ares. 1 Coríntios 15, 50 a 52 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Aí está o arrebatamento da igreja, 7 anos antes da ira do Senhor vir sobre a terra, para o milénio, para o julgamento e para o milénio, 7 anos antes do Senhor levará para o céu. Encontrados nos ares com o Senhor para as bodas do Cordeiro. E depois começa na terra o dia do Senhor, começam os problemas dos 7 anos da última semana profética de Israel, Daniel 9, verso 27. Há muita gente que não crê assim. Eu creio e ensino, e a maior parte do mundo ensina assim, desta forma, o mundo cristão, preparando a igreja para o arrebatamento e não para a grande tribulação. Louvo a Deus pela sua misericórdia, mas quando Ele vier depois, os governos injustos vão dizer: escondei-nos rochas e montanhas, caí sobre nós. Escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono, o céu vai se abrir e o povo vai ver, o povo da terra vai ver o céu aberto. Escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Jesus virá para exercer o juízo na terra e dar início ao seu milénio. Entesouraste para os últimos dias Evangelho para rico. Este é o Evangelho para rico. É a palavra de Deus ministrada para rico e para aqueles que querem ser ricos. Será que o rico precisa de ouvir o Evangelho? Estas pessoas também são amadas por Deus e Deus manda-nos pregar a toda a criatura. Se você conhece alguma pessoa abastada, sem tempo para nada, diga-lhe que eles têm na internet uma bênção de Deus para ouvir, que é esta mensagem. Nestes dias presentes há uma corrida ao ouro sem precedentes e as pessoas estão com receio de alguma coisa grave que vai acontecer no mundo, como o dinheiro vir a ficar sem valor, etc. Mas não buscam a Deus e a sua misericórdia, buscam o ouro e a prata. E Ezequiel 7, verso 19 diz que a prata e o ouro vai ser lançada às ruas. Louvado seja o nome do Senhor. Nos últimos dias, quando as cidades das nações caírem por terra com o maior terremoto da história, quando as ilhas forem submersas, quando os tsunamis cobrirem as ilhas por causa dos terremotos a nível, digamos, pelo menos um a nível universal, eu creio que 3/4 da população do mundo será destruída. Então, o que buscará o homem nesse tempo? A prata e o ouro? Buscarão poder ainda ficar com alguma vida, porque vai haver, naturalmente, povo que vai entrar no milénio. O Senhor fala-nos em Mateus 25, 31, 46, acerca dos juízos sobre as nações, acerca dos bodes e das ovelhas. De maneira que venha o tempo de grande destruição sobre o mundo. Neste tempo que se aproxima velozmente, as pessoas nessa hora gostarão de dar tudo para salvar a sua vida, mas a morte e a condenação eterna virá. Bateu-lhe à porta e o julgamento será conforme Deus o tem afirmado. Vamos de novo ouvir o nosso choro, 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 choro e pranto. Prezado ouvinte, segundo Ezequiel 7, 19, a prata e o ouro serão para ser lançados pelas ruas.
Ricos, chorai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Atente para esta profecia, porque ela tem que se cumprir, particularmente nos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Chorai por vossas misérias. Será que alguém crê nisto? Infelizmente há poucas pessoas que estão dando valor às Santas Escrituras. Entretanto, Deus sustenta a causa dos justos e o direito dos necessitados. Salmo 140, e verso 12. E os ímpios, Deus os condenará. O Egito não ficou sem o seu devido castigo. Levou muito tempo, muitos anos, mas não ficou sem o seu justo castigo. Por ter oprimido o povo de Israel, e a nação ficou destruída. Deus é justo e avisa com antecedência para o arrependimento. Em Amós 5 e verso 12 diz: porque eu sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Em Deuteronômio 24, versos 14 e 15, diz o Senhor: não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros. No seu dia lhe darás o seu jornal, ou a sua paga, ou o seu salário, para que não clame contra ti ao Senhor. Rico, você juntou riquezas para os últimos dias. Dê o seu coração a Jesus e peça perdão ao Senhor. Infelizmente, no pleno século XXI, ainda há muitos trabalhos de escravatura, mas Deus ouve os gemidos dos pobres. Ricos, chorai, pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Em Provérbios 14, verso 31, diz que aquele que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Aquele que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado honra-o. Chorai, ricos, por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Deus ouve o clamor do aflito e livrará o necessitado quando clamar. No Salmo 72 e verso 12. Finalizando com conselhos finais. Nestes últimos dias ainda há tempo de arrependimento, enquanto se não dá o arrebatamento da igreja. Jesus disse: acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de que possui. Vamos ver a abundância do rico. Entesourastes para os últimos dias palácios, mansões, recreio, ostentação, fortunas, ouro, prata. Tudo isto fica por cá. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levamos. Chorai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. A vida de qualquer, disse Jesus, não consiste na abundância de que possui. A vida de qualquer. O que é a tua vida? É como um fumo. É como a erva que cresce de madrugada. Ela desaparece, logo seca e acabou. Nunca sabemos quando partimos à eternidade, mas estamos ouvindo a mensagem para que mudemos de vida. A vida de qualquer não consiste na abundância de que possui. Lembre-se da passagem do rico e de Lázaro. Lázaro só teve males. E o rico vivia regaladamente, esplendidamente, nada lhe faltava. Vivia na opulência, tudo tinha, mas não tinha nada. Quando partiu à eternidade, foi achado no Hades em sofrimento. E ainda lá está. Não queira ir para lá. Louvado seja Deus nosso Senhor. A nossa vida é de curta geração e nunca sabemos se acordamos no outro dia. 1 Pedro 1, 24 e 25 diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Diga: mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens em depósito para quem será? Lucas 12 e verso 20.
A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. As pessoas podem ser muito abastadas, podem possuir tudo e mais alguma coisa, mas não tendo a salvação das suas almas, são as mais infelizes que há no mundo. 1 Timóteo 6, 17 a 19, ensina: manda aos ricos deste mundo. O Senhor mandou ler estas palavras: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança nem incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Deus colocou sobre estes ombros a responsabilidade desta mensagem, de a trazer ao seu lar, neste tempo presente, para que alguns possam ainda decidir a sua vida. E lembre-se que uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu era um chefe dos publicanos e era um homem rico, mas quando encontrou Jesus na sua vida, ele disse estas palavras, que ia dar metade da sua fortuna aos pobres. Faça da mesma maneira. Ia dar metade da sua fortuna aos pobres, e se em alguma coisa tivesse defraudado alguém, restituiria 4 vezes mais. Lucas 19 e verso 8. Cristo Jesus deixou-nos o seu grande conselho: não ajunteis tesouros na terra. Para aqueles irmãos que ouvem o Evangelho da prosperidade e estão buscando as riquezas, estão buscando sendo prósperos, ouça o que disse Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus. Mas ajuntai tesouros nos céus, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Acorda, cristão. É tempo de acordares e não buscares as coisas materiais, mas as coisas de Deus. Entesoure para si um bom fundamento para o futuro. Ricos, chorai e pranteai por vossas misérias. Não deixe que isto aconteça. Não deixe que isto aconteça, as misérias virem. O melhor é chorar antes que as misérias venham. Procura Deus enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto. Deus é grandioso em perdoar. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal, e então verá a maravilha da diferença com um tesouro diferente. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem a salvação e tem a vida eterna. Fim daqui este estudo e que Deus vos abençoe. Onde quer que se encontre, você procura uma igreja evangélica, nem que seja humilde, com meia dúzia de pessoas, digamos assim, mas procure uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e dê o seu coração a Jesus, e que Deus o abençoe. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.